Alô, rapaziada, tá tudo bem aí com você? Estamos começando, você viu o Rodolfo, você viu o Amel, já estão em clima de carnaval os dois, né? Estão animados. Rodolfo, de verde, animado, feliz com o Palmeiras. Querendo. Não, e aí vem a Luzane, minha querida Luzane, que tá aqui no ponto comigo, de vermelho. De vermelho, naquela guerra. Sabe como que fala? Internacional em Palmeiras. Tá de vermelho, demorou, mas veio. Isso aí, garoto. E o TH Mais Esporte está no ar. Hoje tem tudo sobre a vitória do Corinthians, do Palmeiras ontem pelo Brasileirão. Ué, e não tem do Santos? Você sabe o que aconteceu, né? Não, você tá brincando. O Santos perdeu? Mas o Santos não jogou num gramado, né? Jogou num... Nem colocaram o Neymar, não deu pra jogar. O que o Atlético Paranaense está fazendo com os visitantes é brincadeira, Hernandes. Que é isso? E nós perdemos o jogo. Vamos falar também dos jogos da última rodada do Paulistão, com o Novo Horizontino classificado e o Mirassol em busca da vaga. E claro, tudo sobre os times da nossa região. Tem Série A2, tem Série A3, tem Série A4, tem futebol para todos os gostos. Tem também os times que não disputaram a mesinha, o Paulista da segunda divisão. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Você está aqui junto com a gente e a gente vai fechando a rodada do Brasileirão. Ontem nós tivemos jogos de 3 gigantes paulistas. Na Neoquímica Arena, Corinthians conquistou os seus primeiros pontos ao vencer o Red Bull Bragantino por 2-0. Você vai ver os gols aí, os gols de Gabriel Paulista e de Matheus Bidu no segundo tempo. Destaque também para Hugo Souza, defender um pênalti. Ele foi decisivo para o Timão deixar a zona de rebaixamento. Já no Beira-Rio, o Palmeiras venceu o Internacional 3-1. Internacional chegou a empatar, mas o Palmeiras conseguiu a virada 3-1, manteve o 100% de aproveitamento recente e assumiu a liderança do campeonato. Verdão mostrou força fora de casa, confirmou o bom momento desse início de competição. O Santos, a gente já comentou um pouquinho aqui, foi derrotado fora de casa pelo Atlético Paranaense. O duro que o gol foi marcado por o Viveiros aos 45 da segunda etapa. Um gol mais ou menos sem querer. Mas o Peixe tem apenas um ponto na Brasileirão, ocupa o quê? A penúltima colocação da tabela de classificação. Não é mole não, Bruno? Hernandes, não é mole não. Vamos começar por esse jogo do Santos, porque não teve jogo. Foi horroroso, isso não é digno do nível do futebol brasileiro, do nível que o Peixe e o próprio Atlético Paranaense mereciam, falando de um campeonato, de uma Série A. Então, eu acho que a CBF precisa estar mais atenta, porque aquele gramado sintético já não é o ideal, mas o gramado sintético lá da Arena da Baixada é algo tenebroso, vergonhoso que isso está ocorrendo. Não poderia nem na Série C, você imagine na Série A do Brasileirão. Então eu acho que o Santos foi muito prejudicado, o Atlético também, mas o Atlético está um pouco mais acostumado a essa situação. O Neymar direto, também, depois do jogo, falou um monte desse gramado. O Neymar que precisa voltar de olho na Copa, precisa ajudar o Santos. Então foi um resultado muito ruim para o Santos, mas um jogo terrível, um jogo péssimo de se assistir também, e teve essa falta de sorte, né? Tomar esse gol no finalzinho, o Santos que está numa situação difícil na tabela. Mas difícil. É bem começo ainda. Aí estamos no começo, mas eu concordo com você. O campo tá certo. Quando você fora de gramado, você tem que falar, não, é ruim para os dois lados, né? É ruim para todo mundo. Então, é complicado mesmo. E o Santos levou esse gol que você tá vendo aí no finalzinho, foi um gol meio achado, um cruzamento para a área e, de repente, a bola acabou entrando e o Santos perdeu o jogo por 2-1. Quer dizer, o time que não tá bem, tudo vai contra. É verdade. Né? Tudo vai contra. Agora você vê o Palmeiras. Pois é, mas o Santos precisa da volta do Neymar, precisa do Gabigol, e eu tenho certeza que no próximo jogo, com a volta deles, as coisas tendem a melhorar. Por quê? Já começou um burburinho de crise lá nos treinados, nos comandados pelo técnico Vojvoda. Eu acho que o Vojvoda também já botou a barba de molho, hein? Botou a barba de molho. Se acontecer da não classificação do Santos no Campeonato Paulista, eu acho que o Vojvoda Mas posso falar? Vai ter que puxar Eu acho que o Santos, pensando assim, sou santista, o que eu torço? Você vai falar que eu sou louco. Para não se classificar no Paulista. Porque o Santos precisa colocar atenção no Campeonato Brasileiro.
para não ficar já no começo nessa situação de rebaixamento. Acho que o Santos tem que brigar por algo a mais no Brasileiro. Vamos falar o português, claro. É bom se classificar mesmo para não passar vergonha, porque se for o oitavo vai pegar o primeiro, já vai. E para pensar no Brasileiro, né? Porque vamos voltar agora falando do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras fez um resultado fenomenal. Fantástico, E jogar lá no Sul e afundar mais um pouco a crise ali no Internacional. Então foi um jogo muito bom do Palmeiras, né? Com o primeiro tempo ainda empatado, no segundo tempo o primeiro gol do Gustavo Gomes, no segundo tempo um jogo melhor para o Palmeiras, que conseguiu se destacar. O Internacional tentou voltar com uma pressãozinha, não conseguiu, e é um resultado que deixa o Palmeiras na liderança do campeonato. Ainda está empatado em pontos, mas por conta dos critérios de desempate. Então, acho que o Abel vai conseguindo novamente o caminho da vitória, vai mostrando que esse Palmeiras vai brigar por tudo em 2026, Hernandes. E tem um detalhe, que golaço esse do Inter. A gente vai para a classificação agora, ver a tabela, mas que golaço do Internacional, hein? Bola entrou lá onde a Coruja realmente dormia, porque nem Coruja tá dormindo mais. E o Corinthians também, o jogo que faltou. Ah, sim. Teve um pênalti ali discutível, meio mandrake. Corinthians jogou bem contra o Bragantino, tinha um retrospecto negativo, importante vitória. O Corinthians, que tem um jogo a menos, conseguiu os primeiros 3 pontos no campeonato. E com o time que vinha bem, que é o Bragantino. Vamos lá então, ó, quem lidera? Tem novidade? Nenhuma. Palmeiras, 7 pontos, São Paulo, 7. São Paulo até que é novidade, tá liderando, viu? Fluminense, Bahia, todo mundo com 7. Atlético Paranaense, meia dúzia, Bragantino também. Aí vem Chapecoense, Mirassol, com 5, Curitiba, Flamengo com 4. Virando a tabela, Botafogo 3, Corinthians 3, Grêmio também, Vitória também, todo mundo com 3 pontos. Atlético Mineiro 2, Remo 2. E aí, gente, Vasco 1, Santos 1, Inter 1, Cruzeiro 1. Hernandes, Atlético Paranaense, 6 pontos, mas pode se tornar o líder, porque tem um jogo a menos justamente contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Se vencer, pode ir a 9 e seria o único time com 100% no campeonato. Falando de Mirassol, a gente não falou de jogo, mas vamos falar de contratação. O Mirassol acertou com o Santos está emprestando o Tiquinho Soares pro Mirassol. Exato, que eu acho uma boa, viu? Uma boa. Já boa. Tem um pouco mais de idade, né? 35 anos, mas o Tiquinho Soares eu acho que pode ajudar sim o Mirassol, principalmente com a sua experiência. Eu também acho. Eu gosto do Tiquinho Soares. É um jogador muito esforçado. No Santos ele não foi lá tão bem, mas sou sincero que também não foi tão aproveitado. Mas vamos falar da última rodada do Paulistão, que promete também fortes emoções. Prepare o coração, hein? Vai ser domingo agora, todos os jogos marcados para as 20 horas e 30 minutos. Diferente, né? 8h30 da noite para todo mundo. 4 equipes já estão garantidas nas quartas de final. Novo Horizontino, Palmeiras, Red Bull, Bragantino e Portuguesa. Do outro lado, a Ponte Preta já está rebaixada. Aqui na nossa região, o Novo Horizontino já classificado busca confirmar a liderança para ter vantagem no mata-mata. E o Mirassol entra na rodada pressionado, precisando de resultado e combinação para garantir vaga no G8. Entre os grandes, o Palmeiras já está dentro e briga pela melhor campanha. O São Paulo, o Corinthians e o Santos ainda lutam por melhores posições. Vamos dar uma espiadinha na tabela aqui, ó. Todo mundo com 7 jogos. Novo Horizontino 16, classificadíssimo, Palmeiras também, Bragantino, aí Portuguesa também tem 7, Corinthians, aliás, 12, Corinthians 11, Guarani 11, Botafogo 11, São Paulo 10. Até aqui tudo bem, mas não tanto, porque tem Capivariano na cola com 10, Santos com 9, Mirassol com 8, São Bernardo com 8. Aí Primavera 7, Noroeste 7, Velo Clube 5, Ponte Preta 1. Você sabe, Bruno, que eu dando uma olhada na tabela, eu entendo que um dos jogos importantes da última rodada é Santos e Velo Clube. Porque o Velo Clube, se ganhar, ele tem a chance ainda de não ser rebaixado. E o Santos, se vencer, tem a chance de ser classificado. Você trouxe um jogo que tá uma polêmica danada. Porque vazou lá uma situação do Velo Clube, no treinamento lá, os jogadores, dizendo que se precisarem tirar o Neymar da Copa do Mundo para vencer esse jogo, eles vão tirar. Pessoal, do Velo, futebol não é assim não. Primeiro que o Neymar é um garoto do Brasil, um garoto já com idade, mas que o futebol você tem que ganhar jogando e não pensando em machucar ninguém. Então, se for nesse pensamento, o Velo vai acabar rebaixado. Falando em classificação... O que você está falando foi uma pressão que a torcida do Velo
fez contra o time. Foi lá e reclamaram do time. Exato. Aí um mais desajeitado lá já falou, se for para tirar o Neymar da Copa, tira, mas nós não podemos cair. Não é por aí, não é por aí. Futebol é futebol. Quem gosta de luta tem que acompanhar o UFC. O UFC. Pronto, aí sim. E aqui falando em destaque positivo, Novo Horizontino, que eu acho que briga pelo título desse campeonato, e negativo é o Mirassol, né? Que, claro, ainda tem chance de se classificar, depende de outros resultados, mas o time que tá na Libertadores não se classificar no Paulista seria uma surpresa. É verdade. Com tudo que tem feito, principalmente o que fez o ano passado e esse começo de jornada. E agora vamos falar da A2, momento delicado pro Grêmio Prudente, hein? Você vai falar já, eu só quero dar o recado aqui, depois do empate sem gols, diante do Monte Azul. Carcará volta a campo amanhã, 3 da tarde, é fora de casa o jogo é contra o Santo André. A equipe prudentina ocupa a penúltima colocação da competição, precisa mais do que nunca da vitória para reagir, para tentar sair dessa zona de rebaixamento. Ontem à tarde, o elenco treinou no estádio Caetano Peretti, ajustando aí os últimos detalhes e viajou na manhã de hoje rumo ao ABC Paulista para esse confronto decisivo. Olha, tá complicada a situação do Grêmio, hein? Hernandes, eu posso dizer que fiz algumas apurações, também acompanhei a entrevista coletiva do Gedeilson, que é o lateral direito, e que foi muito tensa. Como está o clima dentro do vestiário? Está em ebulição. O treinador já foi trocado, chegou o Luciano Dias, mas enquanto não vier a primeira vitória, a coisa não vai melhorar lá em Prudente, lá dentro do vestiário do Grêmio Prudente. O time que fez vários investimentos no estádio, que tem um time mais forte, na minha opinião, do que o do ano passado, e que foi um time que brigou até pelo título da Copa Paulista, precisa reagir. E isso passa pelos jogadores. E o Gedeilson falou, você acha que a gente está entrando com o pé mole, senão eu nem estaria aqui. O que está acontecendo, Gedeilson? Eu não sei, mas que vocês têm um time forte e não estão rendendo, isso eu sei. A diretoria investiu, mas cadê o resultado? Futebol, claro, né? Nem sempre o papel, né? Não é, vamos olhar quem está no papel e vamos saber quem vai ganhar o jogo. Mas a coisa está muito feia e precisa, de qualquer forma, ganhar desse Santo André, até porque está brigando pelo rebaixamento. Pois é. E é rápido o campeonato, né? Tiro curto, então daqui a pouco você vai tentar e não dá mais. Vamos falar da Votuporanguense agora. A Votuporanguense tenta virar a chave após a derrota em casa. Perdeu em casa pro Taubaté no meio de semana, gente. Depois de uma sequência positiva, o revés ligou o sinal de alerta, né? Aí tá todo mundo assim na expectativa dessa reta decisiva da primeira fase da Série A2. O time volta a campo amanhã, jogo também às 3, fora de casa, é na Rua Javari, pega o nosso querido Juventus. E atualmente a Votuporanguense ocupa a 8ª posição, no limite ali da zona de classificação. Tá certo que ainda restam 6 rodadas para o fim da primeira fase, cada ponto passa a ser fundamental na briga por uma vaga no mata-mata. Agora que essa derrota deu aí, né, aquela ducha de água fria, você falou o quê? Dispensou o técnico, em casa? Né, Hernandes? Teve troca de técnico, mesmo ainda na zona de classificação. Eu acho que a diretoria começou a olhar e falou, peraí, vamos trocar antes que a coisa desande. Então, a Votuporanguense, que a nossa querida Denise Duarte vinha sempre dizendo no começo do campeonato que ela esperava bons resultados, um time que realmente iria brigar lá em cima, e a gente já começa a ver uma possibilidade de não se classificar. Então, houve a troca do treinador, pensando nessa situação, agora vai pegar um time fortíssimo e que jogando em casa é talvez o mais difícil de se bater no campeonato, que é o Juventus lá na Rua Javari, um time importante, na Moca em São Paulo, time tradicional. Onde o Pelé fez o gol mais bonito da carreira dele. Pena que a gente não tem, né? Bom, só no IA. Só no IA? Só no IA. Mas vem pra cá pra você dar uma espiadinha na tabela da Série A2 do Paulistão e você vai compreender o que o Bruno tá falando e que eu falei aqui também. Ó, lógico, quem tá bonito no pedaço é Ituano, 21 pontos, tá em primeiro lugar. Aí Água Santa também tá bem, 19, Ferroviária 17, São José 14, Sertãozinho, Juventus com 13, 15 de Piracicaba, Votuporanguense e Osasco Sporting com 12. A gente falou da Votuporanguense porque liga o alarme mesmo, porque tá na linha ali, e com Osasco na cola, Linense na cola, Santo André na cola. Aí Monte Azul com 9, Inter de Limeira 9,
Taubaté, Grêmio Prudente e São Bento 1. Grêmio Prudente está aqui e se o campeonato terminasse hoje, o Grêmio estaria rebaixado. Então, por isso que o Grêmio tem que buscar uma vitória a qualquer custo para sair desse momento que está conturbado. Sobre o Votuporanguense, o Marcos Viola, tá? Só para deixar a informação certinho, Marcos Viola quem assumiu no lugar do Paulo Roberto. E falando de Grêmio Prudente, não tem o que fazer, a bola precisa entrar. O que o Gedeilson falou, a bola não tá entrando, é a hora do Grêmio Prudente fazer um resultado, porque eu acho que já nem briga mais por classificação. É verdade, mas pelo rebaixamento sim. Exato. Então tá na hora de ligar a antena aí. Vamos pro intervalinho? É rápido, dá tempo da gente tomar uma água, a gente volta a semana. Vocês não falaram da Série A3, da Série A4 do Paulistão, a gente tá esperando. Bom, então não sai daí, a gente volta já. E atenção você que está aqui comigo no TH Mais Esportes, você está percebendo que o seu desempenho não está mais como gostaria? Dificuldade na hora H ou apressadinho demais? Fica tranquilo que existe a solução. Max Power 2.0. Esse tratamento age na primeira cápsula. Uma fórmula bombástica, uma tecnologia inovadora e vai te trazer um resultado. Mas aí você me pergunta, será que funciona? Meu amigo, é a maior recompra do mercado. Ou seja, quem compra vai comprar novamente. O resultado é garantido. Quem usa não fica sem. E é para todas as idades. Você que tem 20, 30 anos, anda ansioso, exausto, sofre com ejaculação precoce, vai rápido demais. Até você que já passou dos 80, com o Max Power você vai jogar o primeiro, o segundo tempo e com direito à prorrogação. Não vai falhar não. Ele joga o desejo, a intensidade e a potência lá em cima. Outro ponto importante é a circulação. Qualquer problema circulatório enfraquece a ereção. O Max Power é um vasodilatador. Ele aumenta o calibre das veias, você fica firme, ereto. Alguns fatores aí também que contribuem para isso, o alcoolismo, o tabagismo e principalmente a diabetes, fazem a testosterona cair. A testosterona caindo, o homem fica sem potência. Mas o Max Power vai te transformar em uma potência mundial. Isso é saúde, não é remedinho de farmácia, é com nanotecnologia e vários ativos. Atendimento diferenciado, caixinha sigilosa, você vai receber em casa, ninguém vai saber, frete grátis. E olha só, se você ligar agora, tem um presente especial, um barbeador e uma caixa de som. Meu amigo Thiago ficou maluco, já começou com a gente aqui com 2 presentes. Ligue 0800 022 9802, 0800 022 9802. Repetindo para você, quer ganhar o barbeador, uma caixa de som e ainda ficar com a potência lá em cima? 0800 022 9802, Max Power 2.0. De volta, junto com você, Bruno, pra gente continuar aqui. Vamos falar da Série A3, Bruno, vem pra cá pra gente falar da Série A3. O destaque vai pra Rio Preto, né? Rio Preto segue invicto na competição. Na verdade, o Rio Preto, em 6 jogos disputados, o Jacaré venceu 1, empatou 5. É o líder dos empates. Falou empate, é com ele, né? Aliás, o Santos também, perde ou ganha. Não ganha, perde, mas empata de vez em quando. Tá empata de vez em quando. Na quarta-feira ficou do 0-0 Rio Preto contra o Marília em casa, resultado que manteve a equipe na briga direta por uma vaga no G8. Apesar dos muitos empates, o Rio Preto mostra consistência defensiva e mantém uma regularidade. Amanhã, às 3h, pega o Rio Claro, fora de casa. Olha, Rio Preto e Rio Claro. Ó, tá, caramba, rapaz. Sabe o que vira no meio disso? No final, Rio Cinza. Ou um café com leite. Também. Também. Esse jogo é fora de casa, buscando transformar a invencibilidade em 3 pontos para entrar na zona de classificação. Não podemos falar que o Rio Preto não tá bem, o sistema defensivo tá bem. O ofensivo é que precisa fazer gols. Precisa entrar a bola, mas também, Hernando, eu vou falar, toma um Max Power, né? Que talvez potência aí, gente. Potência, não, mas vamos falar sério do Rio Preto. O time tá bem, porque tá na zona de classificação, e se conseguir realmente chancelar essa classificação, tem tudo para brigar sim, porque um time que vai bem defensivamente, depois que se classifica e vai para as fases de mata-mata, eu acho que a defesa é o ponto mais importante. Então eu acredito nesse time do Rio Preto. Claro que uma vitória nesse momento seria muito importante pensando na classificação.
Olha, deixa eu falar de um outro time aqui. Sabe que o Mané Simpatia tá tão triste, rapaz. Ele falou pra mim, Hernandes, e o meu Bandeirante, Hernandes? Ô Mané, olha, vou falar a verdade pro seu. O Bandeirante, o Beck, é o último colocado da competição, viu? O último colocado da competição. Então, pela Série A3, a situação é delicada do Bandeirante. Ele está na última colocação e não está bem. Com apenas 3 pontos conquistados em 6 rodadas. São 3 empates e 3 derrotas. Até aqui no domingo, às 10 da manhã, o time viaja para Itapira, vai pegar a Itapirense, no que já pode ser considerado assim um verdadeiro jogo de 6 pontos, né? O adversário é justamente o primeiro fora da zona de rebaixamento. Imagina. Então, para o Bandeirante vencer é fundamental para iniciar a reação e tentar sair da lanterna da Série A3. Ele pega o último colocado, quer dizer, nessa briga tem que valer 6 pontos. Tem que valer, precisa do resultado e a verdade é que aqui a Noroeste, a região, né, de Araçatuba, Birigui, a coisa não tá legal pro futebol, né, Hernandes? Existe uma rivalidade com a AIA, a única coisa que o time do Bandeirantes pode comemorar é que, como tá numa série acima, tá à frente da AIA, mesmo na lanterna. Mas se continuar assim, vai acabar rebaixado, né? Agora, eu fico meio preocupado porque o Bandeirantes começou até bem, né? Ele começou com as contratações, é um time que se preparou bem antes. A gente falou no ano passado aqui. Lembra? Nós falamos, olha o Bandeirante, já tá aí, já tá se cuidando, já tá fazendo tudo certinho para ir para a competição e para ter um bom desempenho. E não é o que a gente tá vendo. Não está encaixando a situação, mas eu acredito que uma vitória pode sim trazer um outro ânimo, mais confiança que também está faltando para o Bandeirantes para conseguir reagir e pelo menos fugir dessa zona do rebaixamento e se manter na Série A3 já pensando no ano que vem. Já que você está com a gente falando de Série A3 e você está vendo aí, a gente sempre mostra a tabela porque é bom, né? Você dá uma olhadinha e fala, nossa, meu time está bem ou meu time está ruim demais. Eu vou falar da Portuguesa Santista, que lidera com 15, primeiro lugar. 15 de Jaú, 13, Marília, 12, Catanduva, 11, Rio Claro também. São Bernardo, União Barbarense, 9, Paulista e Rio Preto, 8. Você vê que mesmo com 6 jogos... Já saiu, rapaz. Eu falei que estava na zona de classificação, mas saiu. Saiu. Mas o Rio Preto, de qualquer forma, né? Pelo menos nos jogos em que fez... Com os empates que teve, o Rio Preto somou os pontinhos, mas não está ali junto com o Paulista. União São João 7, Francana meia dúzia, Rio Branco 5, União Suzano 4, Itapirense 4, Desportivo Brasil 4, mas o Bandeirante só tem 3, está em último lugar. Então hoje, se o campeonato terminasse, Desportivo Brasil e Bandeirante estariam rebaixados. Tá na hora de dar uma sacudida aí no Bandeirantes para tentar brigar e sair dessa posição totalmente incômoda. A boa notícia para o Bandeirantes é que com 6 jogos a diferença é de 1 pontinho. Você vê que o União Suzano e Itapirense com 4 estão fora da zona. Então, uma vitória realmente pode levar o Bandeirantes já a se afastar um tanto bom, né? Porque a Francana, que tem 6, está em 11º. Eu acredito que o Bandeirantes consegue sair dessa situação, mas precisa reagir agora. Isso aí. Agora, vamos parar da Série A4, Bruno. E na Série A4, o fim de semana de rodada cheia na Série A4. Os times da nossa região em momentos bem diferentes da competição. Começando pelo embalo do Penapolense, dividindo a liderança do campeonato. 100% de aproveitamento, rapaz. 3 jogos, 3 vitórias. E amanhã, às 7h30 da noite, recebe o Eco Suzano no Tenente Carrizo. É dia de casa cheia, a torcida está prestigiando demais e de manter a invencibilidade para seguir no topo da tabela. Já o Tarabi vive uma situação intermediária. O time é o 11º colocado, tem 2 empates, tem uma derrota, justamente para o Penapolense, na última rodada. E agora tenta reagir fora de casa. Amanhã, às 4 da tarde, joga contra o Barretos. A AIA, vamos falar da Associação Esportiva Araçatuba, atravessa aí um momento delicado, crise dentro, crise fora de campo, o time é o penúltimo colocado, vem de derrota pesada em casa para o Lemense e amanhã às 15 horas encara o Taquaritinga. Esse jogo é fora, buscando reagir urgente na Série A4. O que é que está acontecendo com a nossa AIA, hein? Hernandes, a verdade é que a AIA já teve muita dificuldade para montar esse elenco, né? Já começou jogos e sem ter suficientemente pessoas no banco para entrar, faltando jogadores.
Então a crise é muito grande, né? Se fala a questão da SAF, que eu acho que seria maravilhoso para o futebol de Araçatuba. É uma pena, a gente fica muito triste com essa situação da AIA. Mas alguns quilômetros à frente, pela rodovia Marechal Rondon, CAP, Clube Atlético Penapolense. Esse sim está fazendo bonito e eu acredito sim na ascensão esse ano do CAP. Acho que a torcida abraça, é um time muito querido, então realmente a gente fica triste pela AIA e feliz pelo CAP. É complicada a situação da AIA, muito complicada. Ao contrário do que eu falei do Bandeirantes, que também não está bem tanto assim, mas ao contrário, a AIA começou muito tarde, né? Para montar aí o time, para fazer tudo isso. E a situação disputa, não né? é boa. De afastamento do presidente, isso tudo realmente tem gerado fatores fora campo, a gente pensa que não, mas influencia e muito dentro de campo. É sempre assim. A gente já viu esse filme 1 milhão de vezes. Vem pra cá pra gente espiar a tabela da Série A4. Aqui não há muito o que falar ainda, porque são só 3 jogos. Então não dá pra gente falar que esse... Lógico, a Inter, Bebedouro e o Penapolense estão muito bem. 100% de aproveitamento. Penapolense, então, com essa torcida maravilhosa que tem, tá aí, ó, arrebentando. São Carlense e Barretos com 7, São Caetano meia dúzia, Eco 5, Lemense e Taquaritinga 4, Jacareí 3, Jabaquara 3, Tarabi 2, Vossa em 2, Colorado Caieiras 2, Comercial 1, Araçatuba 1, Nacional 0. Pior do que a AIA e com o do Comercial está o Nacional, né? Que também em 3 jogos não conseguiu 1 pontinho. Lembra aquele time de futebol do salão lá de Dracena? Ô Hernandes, eu vou te falar, me surpreende também o Comercial, um time com tanta tradição e vivendo uma situação terrível na Série A4, então realmente é surpreendente. Claro que a AIA também tem tradição, mas a AIA vem com problemas já no seu futebol, que ele voltou há não muito tempo, já há algum tempo vivendo esses problemas. Então, o Tanabi subiu de divisão, então não é normal você subir e já ir para as cabeças, porque é preciso entender como que é a outra divisão, reformular elenco. Verdade. Então acho que o Tanabi se mantendo na Série A4 já é um bom resultado para 2026. O Tanabi que foi muito bem o ano passado e que acabou subindo. Bom, e a Federação Paulista definiu os detalhes da Bezinha 2026. Tradicional segunda divisão do Paulista. Todo mundo pergunta da Bezinha. Seria uma 5ª divisão, vamos dizer assim, né? Mas não se usa essa expressão. A gente fala de Bezinha. E a edição deste ano terá 24 equipes na disputa, valendo 2 vagas na Série A4 de 2027. O destaque vai para os times da nossa região que estarão no grupo 1. Muitos times que a gente não ouvia falar mais, viu, Bruno? E que estão voltando na competição. O América tá de volta a Bezinha, nosso América, olha, gente. Time tão tradicional, tão tradicional. Eu narrei tantos jogos do América em São José do Rio Preto. Contra time grande, né, Contra time grande. Nossa, era coisa Eu vi um golaço, aí foi contra o América, mas do Rogério Ceni lá em Rio Preto, coisa linda. Mas segurando aqui o TP, eu vou te falar uma coisa que é linda. O gol mais bonito que eu já vi do América, que eu narrei, foi um jogo, eu acho, contra o Santo André. Uma bicicleta do Roberto Carlos, centroavante que passou pelo América, jogava muito. Que golaço! Até a torcida do Santo André aplaudiu. Você acredita? Acredito. E foi nesse dia que eu conheci o Sombra não, do Silvio Santos, lembra lá? Oh, meu Deus do céu, já vai cair a ficha. Que falava os resultados da telecena. O locutor oficial do Lombardi. Lombardi. Vai, Lombardi. Bom, mas a Bezinha, ó, falamos do América, o José Bonifácio, que retorna também após ficar fora na última temporada. Vamos ter também novidade com o Rio Pretano. É um clube recém-fundado em São José do Rio Preto. Esse é um time novo. E o Santa Fé, de tantas tradições, estreia também na competição. As 4 equipes estarão no mesmo grupo regionalizado e já sabe que apenas os 4 primeiros avançam ao mata-mata. Bezinha começa no dia 16 de abril, vai até 16 de agosto. Tem bastante tempo para a gente falar sobre isso aqui. Legal?
Maravilha. Vamos pra agenda? Preparou o churrasco? Ó, e só falar de Bezinha, como o nosso futebol paulista é rico. Quantos times? Tem países da Europa que não tem o que tem de time aqui no nosso Campeonato Paulista. É verdade. Vamos ver a agenda do final de semana muito rápido, porque tem muitos jogos. Ó, Juventus, Votuporanguenses, no sábado, Santo André e Grêmio Prudente, Rio Claro e Rio Preto, Taquaritinga e Haia, Barretos e Tanabi. Tudo no sábado. Vai. Virando a página aqui, ainda no sábado, Penapolense e Ecos. Aí no domingo, Itapirense, Bandeirantes, São Bernardo e Corinthians, Palmeiras e Guarani, Mirassol e Portuguesa. Tem mais? Passa pra gente, Bragantino, Novo Horizontino, Santos e Belo Clube, Ponte Preta e São Paulo. São esses os jogos da nossa agenda. Faltou um negócio na agenda. Hoje tem aniversário do Memphis Depay com show. Com tudo. Papá. Ó, segura aqui pra mim, segura um pouquinho. Seguro. Eu vou te dar um presente. Fica aí, Pega pra gente poder ir pro aniversário do Memphis. Segura que viu, nós vamos pro pessoal? aniversário Eu tô do aqui, o Memphis. Hernandes vai buscar o nosso traje de gala. Porque nós vamos pro aniversário do Memphis. Diz que é clima futurista. Ah, ó, o homem derrubou o cenário. Presta pra mim, eu tô pronto. Aniversário do Memphis, vambora. Feliz carnaval pra todo mundo. Olha a cabeleira. Ou abre alas que eu quero passar. Eu sou da...